Olá! Bom, gente, hoje eu resolvi trazer a análise deste livro aqui, que eu li esses dias e fiquei, assim, apaixonada. Sabe que Edward Manet, o autor deste livro, porque é um livro de cartas que ele próprio escreveu para sua família durante uma viagem ao Rio de Janeiro. Bom, Edward Manet é meu pintor favorito e eu tenho lido bastante sobre ele ultimamente, inclusive com este livro aqui que eu trouxe hoje para vocês, pra gente conversar um pouco sobre ele. É um livro da editora Herculano e é um livro bem recente, né? Se eu não me engano, foi do ano passado, 2023. Isso, 2023. Gente, uma edição linda, uma capa dura, linda. Aqui a gente vai ver várias imagens, né? Todo o livro em si tá muito bonito mesmo. Então é uma recomendação minha para vocês de um livro bem feito. Para quem não sabe, Edward Manet foi um pintor francês muito importante aí para a história da arte. Ele é considerado o pai da arte moderna e considerado também o pai do impressionismo, apesar de não ser considerado um artista impressionista. Mas ele ainda assim foi muito importante, foi considerado como um mentor para o grupo impressionista, que é considerado o primeiro movimento da arte moderna. Enfim, um pintor excelente, muito importante e, novamente, o meu favorito de todos. Bom, já pega o seu cafezinho, vamos para mais uma análise. Meu nome é Jéssica Lane, eu sou designer de interiores e hoje falaremos sobre Manet no Rio. Antes de ser pintor, Manet tentou uma carreira na Marinha. E tentando ali fazer a prova para a Escola Naval de Paris, ele foi reprovado e, em prol de estudar melhor, conhecer mais esse universo, ele embarca em uma viagem ao Rio de Janeiro para estudar. Ainda assim, seu sonho sempre foi retornar a Paris para prestar os exames novamente, tentar passar novamente para essa prova. Enfim, é como se essa viagem ao Rio de Janeiro fosse um intercâmbio para ele, né? Para ele aprender, estudar sobre esse universo da Marinha. E essas cartas que o Manet escreveu para a sua família são os únicos registros que a gente tem dessa sua viagem. Mas, sinceramente, eu acho que esses registros são riquíssimos de conteúdo. Porque o Manet, ele escreve super bem, ele sabe expressar muito bem o que ele está sentindo, o que ele está vendo, o que ele tá pensando. Então dá pra gente ter uma visão muito clara de como foi essa sua viagem, sabe? Isso acabou me surpreendendo bastante com essa leitura, eu acabei me divertindo muito, achei tudo muito interessante, aprendi muitas coisas e aqui já fica de antemão a minha recomendação. É um livro bem pequenininho, são menos de 100 páginas, então dá pra você ler em um dia se você tiver com muita disposição, sabe? Vale dizer aqui também que a gente tá falando de um Manet adolescente, antes dessa carreira de pintor. E vale dizer também que toda essa sua tentativa numa carreira como marinheiro é algo de desejo dos próprios pais de Manet, que queriam que o Edward seguisse uma carreira segura, tradicional, sabe? Então, nesse livro aqui, nessas cartas, digamos assim, nós não iremos ver o Manet pintor. Não falaremos sobre o Manet em sua profissão de artista. Ainda que ele já pintava, ele já desenhava, já veremos mais sobre isso, né? Ele sempre quis ser pintor. Mas é claro que os pais, como eu já disse, queriam que o Manet seguisse uma carreira mais segura, né? Eles não apoiavam muito essas aventuras de Manet como pintor. Falou, não, filho, vai para a escola naval, vai ser um marinheiro, vai trabalhar na marinha, né? E ele realmente tenta. Então vamos lá. A gente começa aqui as cartas num sábado não datado, mas que foi em algum momento de dezembro de 1848, onde o Manet entra a bordo do navio Ave et Guadeloupe. Não sei se estou falando corretamente, vou deixar na tela aqui para vocês, tá? Aqui ele começa a escrever cartas diariamente, destinadas à sua mãe, onde ele vai contando a sua rotina no navio, como que tá sendo esse início, as adaptações, tudo que tá acontecendo, e ele vai dizendo, né, descrevendo tudo isso de forma bem detalhada, o que é bem interessante. Ah, e lembrando que aqui Manet tinha 19 anos de idade, tá? E essas cartas aqui do começo, que não foram datadas, ainda eram do momento em que o navio ainda não tinha saído do porto, né? Ele ainda estava lá em Paris. E aí me deu a sensação de que ele ficou ali mais ou menos por uma semana até o navio sair em si. Então ele já ficou dentro do navio ali, tendo uma rotina, estudando até o navio sair e seguir viagem em si.
Então ele finalmente segue viagem e sua primeira carta datada acontece no dia 16 de dezembro de 1848 e ele vai contando, né, como que foi os primeiros dias de viagem. Ele conta que passa mal, que o tempo estava ruim, que ele teve vários enjoos, e tem até um determinado momento que ele comenta o seguinte: o mar estava muito agitado nesse período, né, e aí ele vai falando assim: omito os 3 ou 4 dias que se seguiram, tive enjoos terríveis por causa do mar. O tempo virou, tornou-se pavoroso. Quem não viu o mar agitado como vimos, não pode imaginar. Gente, pensa nessa época, 1848, você num barco, no meio do oceano, à noite, tudo escuro, e o tempo ruim ainda por cima deve ser realmente assustador, né? Quem já fez viagem de cruzeiro, já sabe um pouco dessa vibe, né? Eu já fiz, gente, assim, cruzeiro todo iluminado, um monte de coisa acontecendo, mas você olha assim pro horizonte, pro mar, e já tá tudo escuro, né? O cruzeiro hoje em dia, que é todo iluminado, ilumina muito pouco no mar. Imagina naquela época, que loucura que deveria ser, sabe? Mas enfim, as cartas continuaram acontecendo, ele continuou narrando sobre tudo, ele comentou sobre as pessoas que estavam ali com ele, sobre o comandante. Ele comenta, né, ó, o mar continua agitado, não tá melhorando o tempo. Ele fala sobre o dia que o comandante brindou com todos, que todo mundo era muito simpático. E aí, gente, na carta do dia 19 de dezembro, ele ia narrando, né, toda a sua vida, o que estava acontecendo, deixando de acontecer. Ele se mostra muito preocupado com a família, né? Porque ele comenta assim: vocês devem estar agitados neste momento em Paris. Só espero que não estoure uma guerra civil, pois isso é tão aterrorizante. Aqui, gente, ele tá falando sobre as revoluções de 1848, que marcam o final do reinado do Luís Felipe I, aquele rei burguês, e, consequentemente, o final da monarquia francesa e início da Segunda República, liderada por Luís Napoleão, sobrinho de Napoleão Bonaparte, e esse Luís Napoleão Bonaparte, que se denomina Napoleão III, que depois ele vai aplicar um golpe de Estado e vai criar ali novamente o Império, né? Vai voltar com a questão do Império. Então, assim, vai rolar umas tretas políticas nessa época em Paris, onde Napoleão III se torna novamente imperador, e o Manet vai comentar em diversas cartas aqui como ele acha isso um absurdo, como ele é super contra Napoleão, que ele não gosta, que ele acha assim, gente, que loucura, né? Que coisa mais surreal isso que está acontecendo em Paris. Então, interessante a gente ver que essa questão política também acontecendo em Paris nessa época. E para que fique bem claro que o Manet, ele realmente estava empenhado em seguir a carreira militar. Tanto que ele comenta em algumas cartas, pede ao pai dele para inscrevê-lo novamente nos exames da Escola Naval de Paris, porque ele queria prestar esses exames lá na França e não no Rio. Então, antes dessa viagem no Rio, ele prestou esses exames, não passou, veio para essa viagem no Rio e o seu desejo era voltar a Paris e tentar a prova novamente. E como eu tinha comentado com vocês antes, o tempo estava muito ruim e ele ficou ruim assim a viagem inteira. Então eles demoraram 2 meses para chegar ao Rio de Janeiro, foram chegar somente no dia 5 de fevereiro de 1849, a viagem acabou atrasando bastante. E eu vou narrar aqui para vocês o que ele conta, né? As primeiras impressões de Edward Manet no Rio de Janeiro. Após 2 meses ao mar e tempo bastante ruim, lançamos a âncora na Baía do Rio. Às 3 horas, entramos na baía passando por um primeiro forte. Fomos chamados à fala, mas era impossível compreender o que estavam nos perguntando. E aí ele vai falando mais algumas coisas e depois diz: cumpridas todas essas formalidades, agora posso dar uma olhada ao meu redor e contar a você. A Baía do Rio é encantadora, povoada de navios de guerra de todas as nações, cercada por montanhas verdes, onde se vêem habitações encantadoras. Na época, tinha quem chamava o Rio de Janeiro de Paris dos Trópicos. Adoro esse termo. Acontece que com a chegada da família imperial em 1808, o Rio de Janeiro ele vai passar por um processo intenso de urbanização
E em 1822, quando a gente tem a emancipação de Portugal e início do Império. Só que assim, gente, o Manet, ele vai escrever várias coisas sobre o Rio, vai falar muito sobre as impressões, sobre o que ele acha, e ele vai comparar, sim, a Paris, né? E ele, como um francês nato, ele vai dizer diversas vezes que não tem nada a ver com Paris, vai falar que Paris é 1000 vezes melhor, aquela coisa toda. Vou até narrar um pedacinho aqui disso pra vocês. Peraí. Saí com meu novo amigo para percorrer a cidade toda. Ela é bem grande e as ruas, ao contrário, são muito pequenas. Para um europeu com algum senso artístico, possui uma característica totalmente peculiar. Na rua só se encontram negros e negras. Os brasileiros pouco saem e as brasileiras menos ainda. Elas só são vistas quando vão à missa ou ao entardecer, após o jantar. Aparecem em suas janelas, somente então temos permissão de olhar à vontade para elas. Pois durante o dia, se elas por acaso percebem que estão sendo observadas, se recolhem no mesmo instante. Neste país, todos os negros são escravos. E aí ele continua. As mulheres daqui nunca saem sós. Andam sempre acompanhadas de suas negras ou de seus filhos. Neste país, é costume casar-se aos 14 anos ou menos. Visitei diversas igrejas. Elas não se comparam às nossas. Tudo é dourado, tudo é iluminado, mas de mau gosto. Manet, não concordo, tá? As nossas igrejas também são muito bonitas. Enfim, como vocês puderam ver aqui, tem citação sobre Manet, sobre os negros no país, sobre a escravidão. É importante comentar que a escravidão foi abolida em Paris em 1792, mas foi restaurada por Napoleão Bonaparte em 1802, se eu não me engano. E aí ela foi abolida novamente, dessa vez definitivamente, por pressão dos ingleses, lá em 1848, ou seja, no ano de viagem que Manet embarcou nessa viagem ao Rio de Janeiro. A gente está aqui no Rio já em 1849, no ano anterior a escravidão foi abolida na França. E o Manet, gente, que ele vinha de uma família super rica, né, muito bem de vida, ele via essa questão da escravidão como uma coisa super exótica, super diferente, e é por isso que ele vai comentando tantas vezes sobre isso, sabe? Tanto que tem esse trecho que ele diz: neste país, todos os negros são escravos. O poder que os brancos exercem sobre eles não é normal. E lembrando também que a escravidão no Brasil só vai ser abolida em 1888. A gente ainda está vivendo 1849. Outro fato curioso sobre Manet, agora falando sobre o Manet artista, é que ele pouco pintou pessoas negras. A gente tem a Olímpia, de 1863, deixa eu mostrar aqui para vocês essa pintura, onde ele pinta a modelo Victorine Meurent e ao fundo uma personagem negra, tá vendo? Aqui, provavelmente essa é a pintura mais famosa de Edward Manet, você com certeza já pode ter visto ela por aí, ela é super importante. Quando você está estudando história da arte, chega no período do realismo, da arte moderna, você precisa estudar sobre essa pintura, sobre todo o burburinho e todas as coisas que aconteceram ao redor dessa pintura. Talvez mais para frente eu faça um vídeo contando para vocês um pouco desse período artístico. Mas enfim, aqui, gente, essa personagem negra é uma modelo chamada Laurie. E é uma modelo que o Edward Manet vai pintar 3 vezes. São os 3 quadros que ele tem com uma figura negra, todos por essa modelo chamada Laurie. A gente tem, inclusive, o retrato de Laurie, que é de 1862. Tem ele aqui também, deixa eu mostrar pra vocês. Um retrato muito bonito, eu gosto muito dessa pintura. Cadê? Aqui. Aqui a gente tem a Laurie, né, o retrato dela, de 1862. E aqui, essa pintura, gente, ela é curiosa porque o Antônio Bento, que é o autor do livro Manet no Brasil, ele diz que essa personagem aqui da Laurie, do retrato, ela tá muito caracterizada como uma brasileira. Porque se você pega os trechos em que Manet descreve os negros no Brasil, como que as negras se vestiam, né, como que elas se comportavam,
é muito similar ao jeito que a Laure está vestida neste quadro. É claro que a gente não tem como dar certeza disso, é claro que isso não foi dito por Manet, é claro que isso é só uma suposição, porque ainda que pareça, é importante a gente lembrar que nesse momento aqui o Manet não era um pintor, ele ainda era um adolescente, ele estava muito focado nessa vida de marinheiro, ele estava muito focado nessa profissão militar, então não dá para ter certeza de que ele usou essa viagem aqui como uma grande referência, um grande ponto de partida para os seus quadros. Não é, por exemplo, o jeito como ele retratou muito da Espanha em seus quadros. Todas as pinturas de Manet, você vai ver muito da Espanha, da cultura espanhola. A gente não vê do Rio. E eu acredito que seja muito por isso. Foi uma viagem rápida que ele fez por aqui, onde ele estava com outra coisa na cabeça e não foi um momento assim de usar para inspiração do trabalho, nada disso, tá? Mas tem aí essa historinha sobre o retrato de Laure, se é ou não o retrato de uma brasileira, por exemplo. Mas enfim, gente, é interessante falar também sobre a Laure, porque a gente sabe muito pouco sobre sua vida, mas sabe-se que ela era uma modelo frequente lá de Paris, que ela modelou para vários outros artistas, não só Manet. Então é curioso pra gente ver como que uma mulher negra já vivia, trabalhava em Paris nessa época, após o fim da escravidão. Esqueci de comentar, né? O terceiro quadro de Manet, que tem a figura da Laure também, é o quadro As Crianças no Jardim das Tulherias, também de 1862. E aí, já que a gente emendou nesse assunto pintura, é interessante falar que nessa época eles estavam procurando ali um professor de desenho para o pessoal, né, da escola naval ali, do navio, e não estavam encontrando nenhum professor de desenho no Rio. E o Edward Manet, que já sabia desenhar, já sabia pintar, isso é importante falar, gente, era um grande hobby dele, ele sempre soube, era o grande sonho dele, mas por pressão dos pais, de falar, não, segue uma carreira segura, que vai te dar um dinheiro, que vai ser uma coisa mais tranquila, e ele foi nessa onda e falou, não, realmente, vambora, sabe? Mas ele já sabia desenhar. Então ele foi convidado a ser o professor de desenho, e ele de fato se torna o professor de desenho aqui. Inclusive, nesse livro a gente vai ser contemplado com vários croquis, vários desenhos bem simples do Manet, durante essa viagem. Em alguns momentos ele vai comentando com a mãe dele, ele vai desenhando também algumas coisas para poder expressar melhor o que ele tá vendo. Então ele diz, né, mãe, aqui eu fiz um desenho para você entender melhor o que eu tô falando, sabe? Então, bem interessante essa parte. E aí ele continua a detalhar sua vida, sua rotina, o que tá acontecendo. Ele comenta sobre o carnaval no Rio, que é muito divertido, diferente. Ele fala sobre os passeios. Tem um momento que ele até diz, né? Os passeios são encantadores. Assistimos ao espetáculo da natureza mais bela do mundo. Amo. Ele vai falar isso sempre, gente, que ele acha o Rio, que a natureza, esse contraste, tudo é muito bonito. E ele continua, por exemplo, em outra carta ele vai falar o seguinte: no princípio, as coisas me pareceram bastante difíceis, que as desgraças causadas pelo tempo ruim e pela doença provocaram em mim uma aversão total à profissão de marinheiro. O Rio de Janeiro nos fez esquecer das nossas pequenas amolações. A cidade, embora bastante feia, revela um caráter particular aos olhos do artista. Só que ainda nessa carta ele comenta o seguinte: agora que conheço em profundidade o Rio, arde em mim o desejo de regressar à França. Eu não sei vocês, gente, mas eu sou a maior defensora de Rio de Janeiro que vocês vão conhecer nessa vida. Eu amo a minha cidade, amo morar aqui. E eu confesso que quando ele fala mal, assim, do Rio, às vezes, eu reviro os olhos e eu fico, não tô acreditando que o meu artista favorito não achou isso aqui a coisa mais linda do mundo, né? Mas enfim, enfim, paciência. Mas de fato ele vai retornar à França, né? Ele fica aqui no Rio mais ou menos uns 2 meses. E aí ele volta pra França, volta pra Paris, no que provavelmente foi o dia 10 de abril de 1849. E aí, quando ele retornou a Paris, ele fez novamente a prova da escola naval e ele novamente reprovou. Acreditam?
Então, os seus pais, eles olharam e falaram, ah, tá bom, então desiste desse negócio de marinheiro, vai ser artista, a gente apoia. E aí, de fato, o Manet, ele se torna o artista que conhecemos hoje. Não o artista que conhecemos hoje, mas ele começa toda a sua trajetória como um pintor. Por exemplo, o primeiro passo que ele dá, né, quando ele volta, é reprovado, e os pais falam, beleza, você vai ser um pintor, é estudar no ateliê do pintor Thomas Coutier, que era um pintor super tradicional da época, e ele passa 6 anos estudando neste ateliê. E aí, pra gente continuar falando sobre essa história, eu preciso de um outro vídeo, de um outro momento, onde eu posso vir aqui trazer pra vocês a história do Edward Manet. Me contem se vocês querem, se vocês têm interesse em saber mais sobre esse artista que eu adoro de paixão. Mas enfim, gente, a última carta aqui é direcionada ao seu pai, e depois a gente ainda vai ter um pós-fácil escrito por Felipe Matias, onde ele vai contar um pouquinho mais sobre a história de Manet, sobre a biografia dele. O interessante desse livro é que ele não é só as cartas de Manet. A gente tem um início aqui, um prefácio, onde a gente também vai ter um pouquinho de um resumo de Manet, do porquê ele foi importante para a história da arte, quem ele foi, deixou de ser. E nesse pós-fácil a mesma coisa, né? Então, essas leituras complementares te ajudam muito. Mesmo que você pegue esse livro para ler sem saber muito sobre Manet, sem se aprofundar na história dele, eu diria que é um livro bom pra gente começar, porque você já vai, talvez, pegando a parte cronológica da sua história. E eu não sei vocês, mas eu adoro estudar arte ou qualquer outra coisa na ordem cronológica. Meu cérebro funciona muito melhor assim. Eu acho, enfim, é mais organizado, né? Eu sou uma pessoa muito organizada em diversas questões, diversos aspectos da minha vida. Então, até para estudar mesmo, se eu posso estudar em uma ordem cronológica, eu prefiro, porque pra mim fica mais organizado, né? Então, tá aqui minha recomendação pra vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser dar início a essa leitura. Um livro maravilhoso, gente. Espero que tenham gostado aqui da análise. Vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau!